Portistas, hoje não é um vídeo qualquer. Hoje é daqueles dias em que temos de respirar fundo, porque o que está a acontecer no universo do nosso Porto ultrapassa tudo o que imaginávamos e começa com um escândalo internacional que ninguém esperava. Mas antes de mergulharmos nesta sequência de reviravoltas, quero dar-vos as boas-vindas, porque aqui todos sentimos o mesmo, todos sofremos pelo mesmo emblema, todos gritamos pelo mesmo azul e branco. Se estás aqui, é porque és dos nossos. Então deixa já o teu like, ativa o sininho e subscreve, porque cada segundo deste vídeo vai mexer contigo. Vais ouvir 5 notícias. Sim, 5. E cada uma delas vai rebentar com mais força do que a anterior. Temos declarações vergonhosas que atacam o nome do nosso clube, temos lesões em série a dias de um jogo vital, temos talento desperdiçado a brilhar longe do dragão, temos uma jogada financeira que pode mudar tudo e, no fim, uma subida histórica que pode ser só o início de algo muito maior. Mas atenção, o que vais ouvir primeiro vai deixar-te revoltado. Isto que aconteceu com o nosso Porto é simplesmente inadmissível. Quando pensávamos que já tínhamos visto de tudo no futebol, eis que o treinador do Galatasaray, Okan Buruk, vem a público, sem pudor nenhum, afirmar que o Porto pediu apenas 45 milhões de euros por Diogo Costa. 45 milhões? Por um dos melhores guarda-redes do mundo? Por um símbolo do clube? Por um capitão que carrega o emblema ao peito como poucos? Esta declaração caiu como uma bomba dentro do dragão, porque não é só mentira, é uma ofensa descarada. É uma tentativa nojenta de desvalorizar um jogador que representa tudo o que há de bom no nosso clube. E mais grave ainda, vem da boca de um treinador, uma figura oficial, que devia ter o mínimo de respeito e profissionalismo quando fala publicamente. A direção do Porto, liderada por André Vilas-Boas, não ficou calada, e ainda bem. Foi enviada imediatamente uma carta formal ao presidente do Galatasaray, Sinem Öztürk, a exigir explicações e a denunciar a gravidade do que foi dito. Porque isto não é só uma questão de mercado. Isto mexe com a honra do Porto, com o nome de Diogo Costa e com a credibilidade de toda a estrutura do clube. A cláusula de rescisão está lá, bem clara, 75 milhões de euros. Não são 45, nem são 25 como chegou a ser noticiado em agosto. O Galatasaray pode ter feito uma proposta nesse valor. Sim, tentou levar Diogo por uma pechincha, mas o Porto nem quis ouvir. Recusou. Ignorou. Fechou a porta com força. Porque quem quiser levar o nosso capitão tem de pagar o que ele vale. Ponto final. E agora, depois de falhar a contratação, vêm com esta conversa baixa para tentar limpar a imagem e pressionar através da comunicação social? Isto é uma vergonha. É sujo. É manipulação pura. E os adeptos do Porto têm de saber o que está a ser feito nas costas do clube. No balneário, a reação foi imediata. Diogo Costa ficou em choque. Sentiu-se exposto, desrespeitado, usado numa guerra que não provocou. Os colegas uniram-se à sua volta. O ambiente ficou pesado. Porque quando mexem com um dos nossos, mexem com todos. E isto só serviu para fortalecer o grupo, mas também deixou feridas que custam a sarar. Estamos a falar de um dos jogadores mais importantes do plantel, alguém que podia ter saído no verão por muito mais dinheiro, mas que escolheu ficar. Que quis continuar a lutar pelo Porto, a dar tudo em campo, a fazer defesas impossíveis, e agora é tratado desta forma por um clube estrangeiro como se fosse um produto em saldos. É revoltante. É desesperante ver como, lá fora, continuam a tentar brincar com o nome do Porto. Mas desta vez, erraram no alvo. E que fique bem claro, ninguém toca no nosso capitão. Ninguém rebaixa o valor do nosso clube. E ninguém sai impune depois de tentar fazer-nos passar por mentirosos. O Porto respondeu, e respondeu à altura. Mas a pergunta que fica no ar agora é ainda mais séria. O que é que esta tentativa de pressão revela sobre os verdadeiros planos do Galatasaray e quem mais está envolvido neste jogo sujo? Porque se achas que isto foi mau, o que vem a seguir é ainda mais grave. Custa dizer isto, portistas, mas o azar, a fúria dos deuses do futebol, ou simplesmente o destino cruel voltou a cair em cheio no nosso Porto. E quando mais precisávamos de estabilidade, de força, de um plantel inteiro e preparado para reagir ao momento difícil, eis que nos caem em cima 2 lesões num só treino. Sim, num simples jogo-treino com o Lourosa, que devia ser só um momento de rotação, de preparação, de afinar a equipa para o que aí vem, acabámos por perder 2 jogadores. 2 nomes que deviam ser solução imediata e que agora passam a ser problema grave. Luuk de Jong, o avançado de referência, aquele que chegou para dar experiência e presença na área, saiu com dores depois de um choque violento com o guarda-redes. Uma pancada seca, direta, sem tempo para reação. Ficou no chão, foi assistido e o pior confirmou-se.
vai parar. E como se não bastasse, William Gomes, o extremo que vinha a subir de forma e que podia ser uma arma secreta para os próximos jogos, saiu com uma lesão muscular numa coxa. Aquela típica lesão que não se resolve com gelo ou descanso, vai parar também. E agora, diz-me, como é que se prepara um jogo com o Nacional, sabendo que já tinhas Alberto Costa de fora, e agora perdes mais 2? Como se mantém o plano? Como se ajusta um ataque que já estava a funcionar aos solavancos? O choque dentro do clube foi enorme. A frustração, total. Farioli, que já andava a fazer malabarismos entre jogadores da equipa A, da B e até dos sub-19, agora vê-se obrigado a repensar tudo. E pior, a lançar jovens ainda mais verdes, no momento em que o Porto não pode perder pontos, não pode vacilar, não pode mostrar fraqueza. No tal jogo-treino, até houve bons momentos. Samu marcou cedo, William fez o segundo golo. Mas no fim, a equipa dolorosa empatou a partida a 90 minutos e o Porto já estava com um 11 improvisado, cheio de miúdos. E é aqui que entra a parte mais dura de aceitar, este plantel está a partir aos bocados. Adeptos começam a perguntar-se, porquê tantas lesões? Será a carga física? Será azar? Será que há algo errado na preparação física? É impossível ignorar. 3 baixas diretas, 3 jogadores que podiam estar no 11 inicial, todos fora, e tudo antes de um jogo que pode decidir o nosso lugar na luta pelo título. No balneário, o ambiente é de tristeza. William saiu cabisbaixo, sabendo que estava a ganhar espaço e agora vê-se a começar do zero outra vez. De Jong, mesmo experiente, mostrou-se frustrado, inconformado com a pancada. E Farioli, que até tentou manter a postura, já começa a acusar o desgaste, porque a manta está curta, e cada dia que passa, fica mais difícil puxá-la para todos os lados. E tu, como adepto, sentes esse vazio. Aquela sensação de que tudo está a correr mal, de que não há uma semana em paz, de que mesmo quando parece que estamos a recuperar, algo vem e volta a empurrar-nos para baixo. Mas prepara-te, porque se achavas que perder 2 jogadores era o pior, a seguir vais descobrir que há um craque nosso. Sim, nosso. A brilhar com tudo, mas longe do dragão. Isto é de cortar o coração. Porque não há nada pior do que ver um jogador com qualidade, com visão, com criatividade. Um daqueles que podia fazer a diferença aqui, no Dragão, a brilhar lá fora, enquanto cá dentro andamos às cegas, a correr atrás do prejuízo. André Franco. Lembras-te? O médio inteligente, o pé esquerdo que lia o jogo como poucos, o criativo que podia dar aquela pausa no meio-campo, aquele passe a rasgar, aquele toque de classe que nos tem faltado tanto? Pois é. Está nos Estados Unidos. Emprestado. E acaba de ser eleito MVP num jogo da MLS. Não foi sorte, não foi acaso. O homem fez 2 assistências, jogou 76 minutos, foi a alma do ataque do Chicago Fire e saiu ovacionado. Enquanto isso, nós aqui, a ver a equipa sofrer para construir jogo, a desesperar por alguém que pensa antes de tocar, que olha antes de correr. E ele lá, a brilhar, a dar espetáculo, a ser valorizado. Mas o mais revoltante nem é isso. O mais revoltante é que o acordo de empréstimo, que dura até 2026, inclui uma opção de compra de apenas 1,1 milhões de euros por 50% do passe. 1.100.000. Por metade de um jogador que está a render fora e podia estar a render aqui? Isto não é gestão, é suicídio desportivo. E agora pensa nisto, se o Chicago quiser, e claro que vai querer, ativa essa cláusula e pronto. Perdemos o controle sobre um dos poucos médios ofensivos com cabeça, técnica e maturidade que tínhamos. E perdemos como? De borla. Porque um M num futebol que compra promessas de 18 anos por 15 ou 20. É troco de café. No meio disto tudo, há uma pergunta que ninguém está a fazer. Porquê? Por que raio deixámos sair André Franco? Porque é que alguém dentro da estrutura achou que fazia sentido deixá-lo ir, enquanto nos agarrávamos a jogadores que não têm metade do rendimento dele? Porque é que continuamos a repetir os mesmos erros, época após época, emprestar talento e ficar com os problemas? E mais, que mensagem passa isto aos jovens da formação? Aos que estão agora a subir e que veem que, mesmo fazendo tudo certo, mesmo tendo talento, podem acabar dispensados, trocados, esquecidos? E aos adeptos? Que raio andamos a construir, se o que é bom vai embora e o que fica são dúvidas e remendos? A direção, neste caso, parece cega. Farioli ainda tentou justificar a saída, falando em modelo de jogo, em oportunidades de crescimento. Mas a verdade é que, hoje, André Franco tinha lugar de caras no meio-campo do Porto. E não é porque está a jogar bem na América,
é porque já jogava bem aqui antes de ser encostado. Agora resta-nos rezar para que o Chicago não ative a cláusula. Ou melhor, resta-nos esperar que alguém dentro do clube acorde e perceba o disparate que fez. Porque quando damos talento, barato, e ficamos com a ilusão de que temos tudo controlado, a queda é sempre mais dura. E falando em queda, o que estás prestes a ouvir a seguir vai mostrar-te até onde o Porto esteve disposto a ir para evitar o colapso total. Quando tudo parecia estar a cair, quando o discurso era de contenção, de apertar o cinto, de aguentar mais um bocado, o Porto surpreende. E não foi com palavras, foi com ação, foi com investimento, foi com coragem. Quase sem avisar ninguém, o clube entra com força no mercado e mete lá dentro quase 100 milhões de euros, com reforços a sério, com nomes que não vieram só compor o plantel, vieram para jogar, para decidir, para devolver ao Porto o peso que merece ter em campo. E por trás disto tudo, há um plano. Há uma explicação. Há uma base que nos faz acreditar que não estamos a caminhar às cegas. Estamos a construir com os pés bem assentos no chão. Pereira da Costa, diretor financeiro da SAD, veio a público explicar como é que este investimento foi possível, e o que revelou deixou claro que o Porto soube preparar o terreno. Foram 172 milhões de euros em vendas recentes, entre o verão e janeiro, com saídas como a do Nico por 60 milhões, Galeno por 50, e uma gestão cuidadosa do que entrou. Reinvestiu-se uma parte, sim, mas o resto serviu para arrumar a casa, reduzir a pressão e preparar o ataque ao título com mais força do que nunca. E depois veio a jogada do Dragão. Aquele acordo com a Itaca, que muitos tinham esquecido, foi reformulado, e em vez dos 65 milhões iniciais, o negócio passou para 100 milhões de euros, com 50 milhões logo à cabeça, num movimento que deu folga, deu estabilidade e deu sinal claro ao mercado. O Porto está vivo. E ainda houve espaço para as Dragon Notes, uma emissão de obrigações que permitiu refinanciar a dívida com juros mais baixos e prazos mais largos, afastando de vez o fantasma do sufoco financeiro que tanto nos atormentou nos últimos anos. Tudo isto junto deu-nos margem para atacar o mercado com firmeza, e os nomes falam por si. Frold, 20 milhões, o terceiro mais caro da história do clube, mas já a justificar em campo o peso do investimento. Gabri Veiga, Borja Sainz, Alberto Costa, jogadores que custaram acima dos 10 milhões, mas que vieram com estatuto, com margem, com impacto. O que estamos a ver não é um ato isolado, é um plano em movimento. E mais do que dinheiro, é uma mensagem. O Porto não está aqui para sobreviver. Está aqui para vencer. E vencer com ideias, com organização, com alma. Esta nova fase não apaga os erros do passado. A herança continua pesada. Claro que sim, a dívida ainda existe. Mas agora, com esta estrutura, com estas decisões, o fardo já não parece impossível de carregar. Estamos a reorganizar, a respirar e, acima de tudo, a lutar de frente. E para quem ama este clube, isso é tudo. Porque mesmo quando o mundo lá fora nos aponta o dedo, mesmo quando dizem que estamos acabados, o Porto responde com o que sempre teve: força, inteligência e uma paixão que não morre nunca. Mas o que está prestes a acontecer agora, ninguém está preparado. E quando achavas que já tinhas ouvido tudo, quando parecia que o vídeo ia fechar com contas equilibradas e reforços certeiros. Bum! Rebenta mais uma bomba. E esta não é só financeira, é simbólica, é emocional, é um sinal direto de que algo muito grande pode estar a acontecer por detrás do silêncio. As ações do Porto dispararam. Dispararam mesmo. Subiram 10,69% num único dia, fecharam nos 1,45€ por unidade e chegaram ao valor mais alto dos últimos 18 meses. E quem está atento aos sinais sabe o que isto quer dizer. O mercado não mente. O mercado reage ao que vê, ao que sente, e neste momento sente que o Porto está a recuperar o controlo. Não é coincidência. Não é sorte. É o reflexo direto de tudo o que foi feito nos bastidores nos últimos meses. O plano financeiro, os reforços de peso, a gestão da dívida, os negócios bem pensados. Tudo isto somado criou uma onda de confiança que já começa a ultrapassar os muros do Dragão e a contagiar quem investe, quem acredita, quem acompanha de fora mas sente por dentro. E agora pensa comigo, se o valor das ações sobe assim, se o clube mostra estabilidade, se o plantel começa a ganhar forma e a estrutura responde com firmeza a cada crise, o que é que vem a seguir? Porque não tenhas dúvidas. Ninguém investe, ninguém compra ações, ninguém arrisca, se não souber que está para rebentar qualquer coisa de forte. E essa coisa pode ser uma entrada de capital ainda maior. Pode ser um novo parceiro estratégico. Pode ser o relançamento de um Porto europeu, competitivo, ambicioso como nos velhos tempos. Pode ser a construção real de um novo ciclo. Não sabemos ao certo o que está prestes a acontecer. Mas uma coisa é clara: há movimento. Há sinais.
Há uma energia no ar que já não víamos há muito tempo, e quem sente o Porto no coração, sente isso a cada respiração. Agora, mais do que nunca, é a altura de estar do lado do clube. De apoiar, de criticar com amor, de exigir com paixão, de empurrar com tudo nas bancadas. Porque estamos numa encruzilhada. Podemos cair, mas também podemos levantar-nos com uma força que vai abanar o futebol português inteiro. E é por isso que eu te peço, se sentes o mesmo que eu, se este vídeo mexeu contigo, se gritas pelo Porto em casa, na rua, no estádio, no coração, então comenta, partilha, grita, subscreve. Porque este canal é feito por portistas para portistas, sem filtros, sem máscaras, com o sangue azul e branco a ferver nas veias. Hoje passamos pela raiva, pela dor, pela frustração, pela esperança e agora pela confiança. E no fim, é isso que nos distingue dos outros. Porque mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando nos atiram ao chão, quem sente nunca desiste. E quem acredita volta mais forte.